12, versos de 9 a 14, é a leitura que nós vamos refletir nesta manhã. Mateus 12, versos de 9 a 14. Mesmo assentado como você está, mas com toda a reverência, acompanhe na sua Bíblia, Mateus 12, versos de 9 a 14. Eu estou com a versão do Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. O que a gente faz diante de algumas situações revela de fato aonde está o nosso coração. As reações que nós temos a algumas coisas demonstram aonde a nossa vida se concentra de fato. Jesus estava na sinagoga, conforme diz o texto, deles. Deles são os judeus. E diz que ali naquela sinagoga deles, dos judeus, havia um homem com um problema. Esse homem, estando na sinagoga deles, faz parte deles também. É alguém dentre eles. E diz o texto, versículo 10, que eles, os judeus, eles perguntam: Pode curar no sábado? É lícito curar no sábado? O texto deixa muito claro que o que esses judeus queriam era arranjar um motivo para acusar Jesus. Eles estão na sinagoga deles, tem um homem que eles sabem quem é, sabe que esse homem tem um problema, ele tem uma mão ressequida, talvez uma mão um pouco menor, um pouco, com um problema nela, e eles sabem disso. Eles não fazem nada por esse homem, mas eles perguntam para Jesus: Pode curar no sábado? Eles sabem que é um sábado, né? Eles estão muito mais preocupados em acusar Jesus do que de fato resolver qualquer problema que houvesse ali naquela sinagoga. E aí então, Jesus responde a pergunta deles com uma pergunta, dizendo assim: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ou seja, curar uma pessoa no sábado pode? Não, não pode na cabeça deles, dos judeus. Salvar a sua própria ovelha no dia de sábado pode? Sim, pode, na cabeça deles, né? E Jesus então vai confrontá-los com esse tipo de pensamento que eles têm. Nós precisamos entender o que é de fato a vontade de Deus. O fato de nós estarmos numa igreja, e o fato da gente dizer que nós somos evangélicos, crentes, protestantes, batistas, não significa muita coisa para Deus se a nossa vida não estiver em harmonia com a vontade de Deus. Porque algumas situações vão revelar aonde de fato está o nosso coração. Então a pergunta nessa manhã é: o que nós precisamos fazer para que vivamos em harmonia com a vontade de Deus? Com base nesse texto de Mateus 12, 9 a 14. Primeira resposta: nós precisamos vencer o comodismo. Olha o versículo 10, diz que achava-se ali. A corrigida traduz que estava ali. Ou seja, dentro da sinagoga deles tinha uma necessidade. E eles estavam cegos para isso. Ali tinha um homem com a mão ressequida.
E certamente, a pergunta deles para Jesus não é porque naquele dia o homem estava ali. É porque naquele dia Jesus estava ali. Mas o homem sempre estava ali. Ele fazia parte dessa sinagoga. Ele frequentava essa sinagoga. Lucas capítulo 6, verso 6, que é o texto paralelo, vai dizer que esta mão ressequida era a mão direita. E a mão direita é considerada, era e é até hoje, a mão do trabalho, né? Esse homem tinha limitações, ele tinha um problema, que talvez até o impedisse de trabalhar, de ser uma pessoa eficiente naquilo que fazia. E esse era um problema, que estava ali dentro. Qualquer um podia ver isso, mas ninguém fazia nada. Eles estavam acomodados nisso. O dia que Jesus apareceu, eles diziam assim: pode curar no sábado? Por que eles perguntam isso? Primeiro, porque eles sabem que tem alguém que precisa ser curado. Segundo, eles sabem que Jesus está ali, Jesus pode curar. Mas eles não estão preocupados nem com o poder de cura que Jesus tem e nem com o defeito que o homem tem. Eles estão preocupados com uma tradição que eles têm. E a tradição é: não podemos fazer algumas coisas no dia de sábado. Então eles querem pegar Jesus. E aí revela-se aonde estava o coração dessas pessoas. O coração delas não estava em Deus, não estava na necessidade evidente que estava ali. O coração delas estava nas tradições, naquelas concepções que a gente vai colocando na cabeça. A gente diz: é assim que tem que funcionar, ainda que em nenhum lugar se diga isto, né? Nenhum lugar. Eu acho estranho quando eu ouço às vezes pastores, né, que dizem assim: isso devia estar na Bíblia. Não, não devia estar na Bíblia, né? É uma coisa da tua cabeça. Porque às vezes a gente pega algumas coisas e acha que devia estar na Bíblia. Nós queremos criar a nossa Bíblia. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. O que está ali, está ali. E se não está ali, não está ali. Não podemos enfiar qualquer coisa que nós achamos que deveria ser enfiada ali, não é? A Bíblia, ela é suficiente e ela é eficiente. O que tem nela é suficiente para gerar em nós fé e para nos ajudar a viver em conformidade com a vontade de Deus. O que tem nela é eficiente para nos transformar e nos fazer viver bem de acordo como Deus quer. Aqueles judeus estavam acomodados num tipo de vida que sabia o que precisava ser feito, sabia que Jesus estava ali, tinha poder para fazer, mas eles preferem discutir a situação para ver se coloca Jesus numa situação difícil, né? Pense um pouco na sua vida. Qual é o tipo de comodismo que você tem que vencer? Porque muitas vezes nós começamos a viver uma vida automática, né? Chega domingo, a gente vem para a igreja, mas é meio automático. Eu sempre brinco dizendo: se a gente não vier, a roupa vem. O carro vem sozinho, né? Eu acho que já aconteceu isso com você alguma vez durante a semana. Que você está indo para algum lugar, de repente você está indo para a igreja. Você acorda e fala: opa, hoje não é dia de igreja. Porque é tão automático. Parece que teu carro vai sozinho para lá, não é? E vira um costume. Vira um hábito. Sem nenhum tipo de reflexão. E a gente vem e fica acomodado nessa situação. Tá bom assim, tá gostoso assim. Eu tenho meu lugar de sentar, eu gosto das músicas, gosto das pregações, eu gosto do que acontece aqui, gosto das piadas, gosto da atmosfera, eu gosto. Mas o problema é, aonde está o teu coração? E aonde Deus quer que você esteja? O que Deus quer que você faça? Porque senão você vai ser como aqueles judeus lá, que ficam só observando e querendo pegar alguma coisa, algum defeito, algum problema, mas não está de fato tentando harmonizar a sua vida com a vontade de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos vencer o egoísmo. Veja que o texto prossegue dizendo: eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? De novo eu repito, significa que eles perceberam a necessidade, havia alguém precisando de cura,
Eles sabiam que podia ser feito, Jesus está ali, pode realizar isso, eles sabiam, já tinham visto Jesus curando pessoas, mas eles se entregaram a uma discussão, a um debate, questionamento que eles estavam fazendo. Pode ou não pode curar? E Jesus responde então: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Jesus está perguntando: você não faria algo pela sua ovelha? E a resposta é óbvia: sim, eles fariam, eles faziam isso. Por que você não pode fazer isso pelos outros? A resposta deve ser assim: porque os outros são os outros, né? Os outros não são meus. Se é uma coisa minha, eu me interesso. Se é uma coisa dos outros, é dos outros, né? O que eu tenho a ver com esse homem com a mão ressequida aqui? Não é meu, não me traz lucro nenhum, não traz benefício nenhum. Agora, minha ovelha é minha. Então eu vou cuidar da minha ovelha, não é? O meu carro é meu, minha casa é minha, minha família é minha, não é? Isso é egoísmo. É quando você pensa só nas suas coisas. E você começa a olhar para a vida e pensar assim: que benefícios esta igreja me traz? Só para mim. Estou aqui para arrancar coisas dela, e não para contribuir, não para deixar alguma coisa, não para ajudá-la de alguma forma. Mas eu estou aqui porque eu quero extrair alguma coisa. Que eu tenho na minha cabeça aquela ideia: pensa em mim, liga para mim, chora por mim. Não liga para ele, não é? Isso tem se impregnado em nós. Eu estou pensando em mim o tempo todo, né? E eu quero que faça para mim as coisas, né? Pode ser que hoje de manhã eu estava observando a ordem do culto, só hinos. Quem fez essa ordem, né? Aí alguém vai sair daqui dizendo: só hino. Eu queria cântico, né? Um corinho, né, Divina, como diz, né? Corinho, falava antigamente. Mas tem dia que só tem corinho, não tem hino nenhum. Mas a gente não vem aqui porque eu quero do meu jeito, as minhas coisas, né? Eu não venho aqui por egoísmo. Eu venho porque eu sinto que preciso desta comunidade. E eu penso nos outros. Pode ter alguém precisando de mim aqui, né? E muitas vezes nós não estamos com os olhos abertos para isso. Porque a gente está olhando só para nós, para a nossa vida. Aqueles judeus estavam olhando só para eles mesmos, para mais ninguém. Não importa quem está do meu lado, eu não quero saber de ninguém. Estou pensando só em mim. Se a minha ovelha cair no buraco, eu vou lá tirar. Mas esse irmão aqui que está com essa mão com problema, não me interesso por ele, né? Não é problema meu, é problema dele. Precisamos vencer o egoísmo. Em terceiro lugar, nós precisamos vencer a indiferença. Olhe com um pouco mais de atenção nesse verso 11. Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova? Destaque na sua Bíblia a expressão: não fará todo esforço tirando-a dali. Todo esforço. Jesus está chamando a atenção para isto. Que homem que, quando vê, ainda que seja no dia de sábado, uma ovelha dele num buraco, ele não vai fazer todo o esforço para tirar aquela ovelha. Todas as versões que a gente lê no português desse texto compreendem isso, que Jesus, de propósito, dá uma certa ênfase, dando a ideia de que alguém que tivesse naquele contexto uma ovelha que está caída num buraco, ele vai trabalhar, ele vai se esforçar, ele vai se mostrar disposto para tirá-la de lá. E a pergunta é: por que vocês não se esforçam também no sábado para poder fazer o bem, para poder curar alguém? Aonde que está essa distinção de que curar um homem
não devo fazer. Salvar a ovelha, eu devo fazer. De onde tiraram isto? É isso que Jesus está perguntando, né? Porque você faz todo o esforço quando é uma coisa sua. Quando é uma coisa de Deus, não há tanto esforço assim. Talvez eu já tenha contado aqui, mas eu fui pastor numa igreja pequena. Eu comecei uma igreja, na verdade, em Minas Gerais, com 6 pessoas. E nós construímos, aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí, em algum momento da igreja, a ala feminina da igreja, ela vai dizer que é muito importante ter uma cozinha na igreja, né? E aí nós então construímos uma cozinha para aquela igreja. Com muito esforço, era uma igreja simples, pobre. E depois então, nós fomos equipando aquela cozinha. Mas eu lembro que chegou uma época que nós tínhamos 3 geladeiras na cozinha e 3 fogões. As 3 geladeiras, se você juntasse as 3, não dava uma. E os 3 fogões também não sobrava muita coisa. Porque aquilo tudo foi doação. Só que chegou um momento que eu falei assim, irmãos, eu não quero mais doação não. Desse tipo não. Porque a pessoa queria encostar a geladeira da casa dela, sabe? Que não prestava mais. Sabe aquela geladeira assim, quando desligava, tremia tudo, né? Fazia um barulhão. Era daquelas que levava para a igreja, né? Frigidaire. Aí um dia eu falei, meus irmãos, não é possível, não é? Que você vai lá nas Casas Bahia, você faz em 24 vezes uma geladeira e põe na sua casa. Agora, para a igreja, você vê um cacareco velho e você põe aqui. E ficou entulhando na igreja aquele monte de coisa lá. Não tem onde deixar, vou deixar na igreja. E virou um costume, sabe? Irmãos que chegavam às vezes, pastor, essa máquina de escrever deve ser útil para a igreja. Um Olivetti. Falei, sai para lá com esse negócio, rapaz. Porque começa a entender que, puxa, para a igreja, para o reino, é qualquer jeito, qualquer coisa, não é? E não pode ser assim. Por isso, assim, eu fico alegre, eu vejo como minha vida mudou, né? Eu sempre falo que eu saí de Mococa, ninguém dava nada por mim, né? Mas eu me sinto, assim, um privilégio estar hoje aqui e ver, assim, um piano desse, né? Zerado, né? Porque eu já vi tanta coisa ruim em igreja. As pessoas têm uma indiferença tão grande. Quando é para elas, faz-se qualquer sacrifício, todo esforço. Mas quando é para a igreja, tá bom assim. Qualquer jeito, né? Nós não podemos ser assim. Nós precisamos pensar, se para nossa ovelha caída no buraco, a gente faz todo o esforço, por que nós não fazemos também todo o esforço para o reino de Deus? Nós estamos discutindo tanto durante esse ano aqui. Queremos ser transformados pelo poder do reino de Deus. Precisamos vencer a indiferença. Precisamos entender que as coisas de Deus são tão importantes, ou mais importantes, do que as nossas coisas. E quando o reino de Deus está em primeiro lugar, as outras coisas se encaixam, elas podem ser acrescentadas. Mas o nosso problema é que nós pensamos em nós primeiro e depois no reino. E a Bíblia chama isso de indiferença. É quando você acha que tudo o que é teu é importante, o que é coletivo, o que é comunitário, o que é da igreja, o que é do reino, não é tão importante assim. Concluindo, a ética de Jesus diria que ele não deveria fazer isso, né? Porque essa é uma ética pastoral, de liderança. Entrei ali, tem um homem com a mão com um problema, já estão discutindo, já estão criando caso com isso. Melhor dizer, vamos encerrar, vamos embora, né? Não vamos mexer nesse negócio não. Né? Mas olha o que Jesus faz, versículo 13. Então disse ao homem, estende a mão. E estendendo-a, ela ficou sã como a outra. Jesus discutiu com eles, mas disse, olha, estende a tua mão aí, deixa eu curar esse homem. É sábado, vocês estão achando errado curar no sábado.
mas já que vocês salvam a ovelha de vocês no sábado, eu vou curar esse homem no sábado, e ponto e fim, não é? E a reação deles não podia ser outra. Versículo 14 diz que, retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. Não podia ser outra, não é? Gente que só atende aos seus próprios interesses, que até enxerga necessidades, mas não quer suprir essas necessidades do reino. Gente desinteressada, indisposta, está sempre infeliz com o que acontece no reino de Deus. A reação podia ser essa mesmo. Quando Jesus vai lá e cura o homem, eles ficam pensando, mas vamos tirar a vida dele. Porque ele é abusado demais, não é? A gente pergunta se é lícito curar no sábado, ele diz que é, e vai lá e faz. Questiona a gente, e se mete onde não deveria ter se metido. Mas Jesus era assim. Ele estava perguntando onde é que está escrito que eu não posso fazer o bem no dia de sábado. Aquelas pessoas estavam muito mais presas às tradições do que à vontade de Deus de fato. O meu dever, o seu dever, é harmonizar a nossa vida com a vontade de Deus. É isso que nós queremos. É isso que nós temos dito a esses novos membros que têm chegado aqui. Nós queremos andar juntos, fazendo a vontade de Deus. É isso que a gente tem como intenção no nosso coração. Porque aonde a gente põe o nosso coração, é aí que está de fato o nosso interesse. E nós queremos dar todo o interesse ao reino de Deus. Porque Deus cuida da nossa vida. O restante Ele acrescenta. Mas a nossa prioridade é a gente se colocar nas mãos de Deus, cuidar de algumas áreas, para que não sejamos pessoas que só pensam na gente, mas que sejamos pessoas que pensam nos outros e que não ficam indiferentes às situações que estão ao nosso redor. Amém?